Começar a sua aula de história aí, ô moço, ô moça. Acorda pra vida. Vamos estudar pra ficar inteligente. E começou aí. E pá. Vamos falar sobre o que hoje? Sobre o Renascimento. O Renascimento é um período de transição, na verdade. Um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Se quando eu falei renascimento, você pensou numa coisa que existiu no passado, que morreu e que renasceu agora no presente, na modernidade, então você acertou, porque é isso mesmo. A ideia do renascimento significa que no início da Idade Moderna, a cultura da antiguidade clássica ressurgiu, retornou, foi revalorizada. E é isso que a gente vai entender um pouquinho melhor nessa aula, nesse momento aqui em que estamos juntos. Para começar a falar sobre isso, dá uma olhada nessa pintura que eu coloquei aí para você. Seria possível que essa mesma situação tivesse acontecido durante a Idade Média ali na Europa? Nós vemos aí uma aula de anatomia, a aula de anatomia do professor Tup, para ser mais específico. Observa bem, é uma aula onde o professor está analisando um cadáver e mostrando para os alunos, alguns com cara de espanto, outros de curiosidade, outros de medo, as características do corpo humano. Isso aí na Idade Média era um pecado terrível, completamente proibido. Porém, no Renascimento, quando ocorre uma mudança na mentalidade das pessoas e a razão, as ciências, os estudos científicos passam a ter uma nova importância para a sociedade, esse tipo de coisa pôde acontecer. Ainda que a igreja ainda fosse importante para a vida das pessoas, o pensamento religioso vai se modificar durante o Renascimento. Observa, aproveitando que a gente está analisando essa obra de arte, onde é que está claro e onde é que está escuro, onde é que estão as luzes e as sombras dessa pintura. Observa que sempre vai ter luz no onde tiver corpo humano, onde tiver pele, onde tiver a representação do ser humano. Isso daí é uma característica do Renascimento. Esse contraste entre luz e sombras e as luzes, né, a parte clara da pintura, sempre em cima aí do corpo humano. Se liga no próximo slide aqui, ó. Opa, passei muito. Esse slide mostra pra gente o que significou o Renascimento. Cadê minha canetinha marota? Aqui ela. Se liga. É isso daí, ó. Foi quando essa cultura grega da antiguidade renasceu na Idade Moderna, como eu já tinha dito para você. O que isso significa? Os gregos tinham aquela valorização pelo corpo humano, pela razão, pelo homem em si, pelas características humanas. E aí, durante a Idade Média, o que passa a ser o centro da vida das pessoas é Deus, é a religião católica, é a igreja. Há uma mudança durante a Idade Média. No Renascimento vai se fazer um resgate daquela cultura grega da antiguidade e o homem vai passar a ser o centro da vida das pessoas, o centro da cultura. Observa que nas obras de arte sempre o corpo humano vai estar em evidência, o homem vai ser a medida de todas as coisas. E nós chamamos esse tipo de pensamento em que o homem é o centro como o pensamento do antropocentrismo e também do humanismo. Essa valorização, essa revalorização, aliás, do corpo humano e do homem, da cultura da antiguidade clássica. Se liga, essa escultura aí de um camarada que se chamava Michelangelo, a Pietà do Michelangelo. É Maria segurando Jesus. Observa como esse corpo humano foi retratado aí, ó, em detalhezinhos minuciosos. A imagem talvez não esteja numa qualidade boa, mas depois dá uma procurada. Dá para ver as veias, os tendões aqui nos braços de Jesus. Observa também, aqui é o semblante da Maria. Observa o sentimento que você consegue perceber nessa escultura. Isso é um pedaço de pedra, é um mármore branco. Mas olha o cuidado em transmitir características humanas, né? Os sentimentos, por exemplo, presentes aí nesse momento da história cristã. E Mona Lisa, talvez o símbolo da pintura renascentista ou do Renascimento, pintura aí do Leonardo da Vinci.
Era isso, a ideia era falar rapidinho sobre esse assunto. Espero que tenha te ajudado a entender e até a próxima.